E aí galera, hoje com mais um conteúdo para vocês, e eu vou falar sobre estúdio versus ao vivo, os cuidados que nós devemos tomar quando nós queremos fazer algo que foi gravado no estúdio ou um desafio desses que a gente vê hoje no TikTok. Durante esse vídeo eu vou estar passando algumas diferenças sobre o estúdio ao vivo e as coisas que a gente pode usar para nos beneficiar. A gente ainda está falando de respiração, a gente ainda está falando de técnica mais simples para a gente partir para algo mais complicado, mas eu preciso deixar essa dica para você e deixar esse esclarecimento que deve-se tomar cuidado com tudo que nós tentamos reproduzir. Por quê? Nós queremos reproduzir sim os agudos que os outros fazem, nós queremos sim ter as notas altas que os outros fazem, nós queremos fazer as coisas que os grandes cantores fazem, mas é necessário ter duas coisas em mente. Uma coisa é o senso. Por que senso? Porque nós temos que entender que aquilo que aquela pessoa fez no estúdio, muitas das vezes ela não vai reproduzir no ao vivo. Repito, ela não vai reproduzir no ao vivo. Aquilo foi algo que ela fez naquele momento, e naquele momento funcionou para que a música dela virasse um hit. Aquela nota aguda, aquela nota aberta, aquela nota com força, sem falsete, sem nenhum outro tipo de recurso. Muitas das vezes ela está sob um tratamento, uma correção, o autotune ou uma outra coisa que vai fazer com que aquela voz pareça natural, porque não é algo tão forçado, mas ela está cheia de compressão, ela está cheia de efeitos que no final vão fazer com que aquela voz tenha aquele efeito. E quando a gente vai cantar no ao vivo, quando a gente vai fazer algo ao vivo, a gente tenta reproduzir exatamente aquilo que aquela pessoa fez e que ela teve chance de fazer várias vezes, ela pode voltar, ela pode talvez não gravar nem naquele dia, gravar no outro dia, ou ela teve correções naquela nota e a gente tenta fazer aquilo ao vivo, a gente pode cometer uma coisa muito grave contra a nossa voz. Por quê? A gente vai estar forçando a nossa voz a fazer uma coisa que nem necessariamente seja natural, que não necessariamente seja algo que foi feito naquele momento. Então, senso. A primeira dica que eu dou é: temos que ter senso na hora de reproduzir algo que é passado pra gente, ou uma música, ou o que o cantor fez. A gente tem muitos cantores hoje, não só no gospel, mas também no secular, que eles têm e alcançam notas altas sim ao vivo também, mas muitas vezes esses cantores eles têm esse preparo para fazer isso e eles reproduzem isso. Na verdade hoje é muito mais fácil você ver no gospel isso acontecendo do que no secular. Eu vou deixar um exemplo para vocês de um cantor, eu cantei uma parte da música dele e coloquei no meu Instagram, fazendo o que ele faz no estúdio, e a nota que ele faz no estúdio, mas ele ao vivo, ele abaixa o tom. Você tem cantores hoje que abaixam o tom quando ele vai fazer uma performance ao vivo pelos seguintes pontos: pelo cansaço vocal, de muitas das vezes estar vindo de vários shows, de várias performances, e ele não vai conseguir segurar fazendo exatamente aquela mesma nota alta, lá no coqueiro que a gente fala, né? Toda vez que ele for cantar. E também isso fala de questão de longevidade, de saúde, fala de questão de, tipo assim, se ele abaixar o tom, ele consegue permanecer com longevidade vocal, com a saúde vocal, sem ferir as pregas vocais dele, sem ferir a questão do mecanismo que ele tem para fazer aquela música. Ele vai continuar fazendo sucesso porque as pessoas querem ouvir aquela música, e outra, ele vai manter uma performance sólida. Você vê que tem pessoas que tentam reproduzir aquelas coisas que elas fazem no estúdio, e aquilo que elas fazem no estúdio é quase que meio que impossível, e quando chegam no ao vivo não fica a mesma coisa. A gente tem outros exemplos, a gente tem exemplos de performance que tu vê ao vivo assim não fica tão legal. Então, primeiro é senso, e a segunda coisa que a gente tem que falar também é sobre a questão de nós entendermos qual é a nossa limitação, entendeu? Como eu sempre falo, Deus criou aquelas pessoas para fazer as coisas que elas fazem. E Deus criou a gente para fazer as coisas que nós fazemos. Nós temos que entender qual é a nossa limitação, aonde nós nos encaixamos, qual é o naipe da nossa voz, qual é o naipe da voz daquela pessoa. Será que nós temos a mesma extensão vocal, a mesma tessitura, o mesmo mecanismo de canto? Ou será que nós somos tão diferentes a ponto de, tipo assim, se eu for cantar a música do Leonardo Gonçalves, por exemplo, eu preciso abaixar um pouco o tom. Se eu for cantar a música da Ana Paula Valadão, no caso Você é Mulher, eu preciso abaixar um pouco o tom. E abaixar um pouco o tom não quer
quer dizer que você canta menos ou que você canta mais do que aquela pessoa. Quer dizer que simplesmente você está preocupado com aquilo que você vai fazer, a sua ministração ou a performance que você for ter naquele momento, ela seja maior do que o simples fato de você querer alcançar aquela nota. Para também prevenir um ruído vocal, uma nota falhando, você não conseguir chegar, aquela nota parecer gritada, ou aquilo que você tentar fazer, aquele melisma não pegar muito bem. Então, tenha essa atenção a esses detalhes. O que muda do estúdio para o ao vivo é que ao vivo você não tem chance de voltar para fazer. O ao vivo você fez. No estúdio você volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então tome cuidado ao ouvir as coisas, tome cuidado ao ouvir o playback, tome cuidado ao ouvir tudo aquilo que você ouve para ter como referência para cantar e aquilo que você vai reproduzir. Para ajudar vocês, eu vou deixar aqui a indicação de 2 aplicativos que eu uso como uso pessoal. O primeiro é o Audio Stretch, eu vou deixar escrito aqui embaixo, e aí você procura que esse aplicativo ele te ajuda a aumentar ou diminuir o ritmo da música e também ajuda a aumentar ou diminuir o tom da música. Então você baixou a música, você pegou aquela música, vai usar como playback e precisa que aquela música tenha um tom mais alto ou um tom mais baixo, esse aplicativo ajuda bastante. Ele tá tanto para Android quanto para iOS. E o outro aplicativo é o BandLab. O BandLab ele é um sistema de gravação multifaixas, então você pode gravar instrumentos de percussão, bateria no caso, né? Guitarra, baixo, canto, teclado. Você pode usar ele também no computador, não só no celular, mas eu geralmente uso ele no celular. Ele já tem alguns beats, ele já tem algumas coisas que já são do próprio aplicativo que você pode usar para te ajudar a fazer fundo. Além do que você pode importar as músicas para lá e usar aquelas músicas como pano de fundo para você gravar uma voz. Tem efeitos de voz, tem efeitos de guitarra, tem efeitos de baixo, tem efeito para tudo. Então para mim o BandLab é o melhor aplicativo para essa questão de gravação, fora os aplicativos que você pode usar para o computador. Mas como às vezes você pode não ter o computador, mas tem o celular na tua mão, você pode baixar esses 2 aplicativos que eu vou deixar aqui. Mas tenha sempre atenção, nem tudo aquilo que a gente vê no estúdio é o que reflete exatamente na vida real. Muitas vezes aquilo ali é uma simulação do que poderia ser a perfeição ou o ápice da perfeição para que aquela música virasse hit. Então tome cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você tenta reproduzir e fala comigo caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de alguma ajuda, e a gente vai trabalhar tudo isso porque a questão é manter a qualidade e a saúde sempre. Valeu? Tamo junto!